Olá, eu sou Carol Valentim e esse é o Banana Maçã TV, o nosso canal aqui no YouTube e também nossa página no Instagram, tem o mesmo nome. Já tá seguindo? Então clica no botãozinho e segue a gente para mais histórias. Hoje nós vamos contar a história da mitologia brasileira, o nosso folclore lindo da Amazônia. Nós vamos conversar sobre a Iara. Mas quem é a Iara? A Iara, há muito tempo no coração da Amazônia, havia uma tribo indígena onde uma bela índia vivia. O seu nome era Iara. Não apenas ela tinha uma beleza invejável, mas ela também uma grande e corajosa guerreira. Sua beleza era tanta que causava inveja nos demais, até mesmo nos seus irmãos. A inveja é um sentimento tão ruim de desejar o que não é seu, até que isso te consuma, causou uma separação nos irmãos, que desejavam nada mais do que se livrar de Iara. Certo dia, logo mais ao entardecer, os irmãos convidaram Iara para uma caminhada e a emboscaram em um movimento de ataque, causando um susto na Índia pela surpresa. O que eles não contavam era que a jovem índia realmente sabia guerrear e imobilizou os irmãos, invertendo o ataque contra ela e conseguindo se salvar. Mas, infelizmente, os seus irmãos não resistiram. Seu pai, o pai de Iara, era o pajé da tribo. E nas tribos, os pajés eram aqueles que uniam os índios com relação às divindades. Muitos acreditavam, inclusive, que os pajés tinham poderes ocultos, sobrenaturais. Então, não é surpresa que Iara tinha se pego com medo do que poderia lhe acontecer quando seu pai descobrisse que seus irmãos não estavam mais lá. Ao ver que a inveja tinha causado, com medo do seu pai, o pajé da tribo, ela foi... Me perdi. Ao ver que o que a inveja tinha causado, com medo do seu pai, que era pajé da tribo, aquela figura tão sábia e responsável, Iara resolveu fugir. Mas seu pai conseguiu encontrá-la. Como castigo pela morte dos irmãos, ele resolveu lançá-la no rio. Os peixes do rio resolvem salvar a bela jovem, transformando-a na sereia Iara. Então, Iara era uma sereia. Não ficou muito bonita, né? Mas a gente diz que ela é bonita sim, tá bom? Bom, desde que Iara foi salva pelos peixes e transformada em metade mulher, metade peixe como uma sereia, a Iara habita os rios amazônicos, conquistando os homens e depois levando-os ao fundo do rio para morrerem afogados. Tenso, né? Acredita-se que se o homem consegue escapar dos encantos de Iara, ele fica louco, num estado de torpor, e somente um pajé, olha a coincidência, poderia curá-lo. A lenda da Iara, também conhecida como lenda da Mãe d'Água, faz parte do folclore brasileiro. Trata-se de uma lenda folclórica de origem indígena, oriunda da região amazônica, no norte do Brasil. Apesar de ser originária dessa região, a lenda da Iara é conhecida em todo o Brasil. Iara, com I ou Y, é de origem indígena, de Iuara, que significa aquela que mora nas águas. É uma sereia, metade mulher, metade peixe, que vive nas águas amazônicas. Muitas vezes, a figura de Iara é confundida com o orixá africano Iemanjá, a rainha do mar. Com longos cabelos pretos e olhos castanhos, em algumas histórias ela tem os cabelos verdes, por isso eu fiz o desenho com ela de cabelos verdes e olhos castanhos. A sereia Iara emite uma melodia que atrai os homens, os quais ficam rendidos e hipnotizados com seu canto e sua voz doce. Dependendo da região brasileira, a representação da Índia pode diferir, por exemplo, na cor dos olhos, na cor dos cabelos, que ora são escuros e ora são claros. Vocês conhecem alguma outra sereia? Sim, a gente tem várias histórias com sereias. Essa é a versão da região amazônica. A região amazônica que tem tantas histórias para contar. Se você curtiu a história da Iara, dá um like aqui, uma curtidinha. Se não curtiu, também pode marcar como não curtir.
Deixe seus comentários e siga a gente. Para mais histórias, esse é o canal Banana Maçã TV. Um grande beijo!